Bem-vindos ao hiperespaço, onde os super-heróis usam a cueca por baixo das calças e o nível da ameaça é Kami-sama. Este é o seu podcast semanal, onde falamos sobre cultura nerd e aqui quem fala é o Alan, o seu host para este programa, e é com muita honra, orgulho e admiração que eu apresento o Gnomo. Olá, obrigado. É uma satisfação estar aqui. Eu deixei de usar capa porque ela enrosca na porta giratória dos bancos. Do meu outro lado, apresento o Fabiano. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês e bora lá. Frase do dia. Bora lá. E por fim, e não menos importante, Santolin. Estou muito emocionado por falar de heróis hoje, como sempre, como a gente vem falando, acho que nos últimos 4 programas. E vamos lá, vamos falar tiro, grito, bolo frito, né? Então, o tema de hoje vai ser sobre o nosso super-herói ou super-vilão favorito. Então, cada um vai falar um pouco sobre a origem desse super-herói, por que ele foi escolhido e quais são os principais arcos ou histórias que ele tem. Então, vamos começar aqui pelo nosso amigo Gnomo. Opa! Qual que seria o teu super-herói favorito? Olha, o meu super-herói favorito, super-herói assim, favorito, eu gosto dos da Marvel, né? Desde o Homem de Ferro e o Homem-Aranha. Mas eu trouxe hoje aqui um super-herói que me surpreendeu bastante, eu não gostava muito dele, que é o Superman. Eu gostava bastante dos filmes antigos lá, alguma história perdida ali no meio, algum arco assim, né? Mas depois que eu li o Grandes Astros e Paz na Terra, eu acho que, tipo assim, pegando um herói assim, aquele ali eu acho que é a definição assim de exemplo, sabe? Histórias deram um peso maior pra ele. É um negócio que, tipo, faz o cara ser virtuoso. Cara, a única coisa que eu curti do Super-Homem foi quando ele não conseguiu ser mandado pra Terra em Monstros e Deuses e veio o filho do Zod, através daquele estupro meio tecnológico da mãe do Clark Kent, né? Aquele sim era um super-homem foda. Eu nunca fui muito fã do Super-Homem, porque ele era muito apelão, invencível e tal. E botava a cueca por cima da calça, né? É fora de moda isso aí de modelo. Mas aí eu comecei a assistir Smallville. Daí você gostou eu do gostei. Lucifer, né? Quer dizer, do Leonel Luthor, né? Que assim, ó, tipo, pegando o Superman dessas interpretações dele ali, que eu acho legal, assim, desde o início lá dos filmes lá, que era, tipo, ele era mais humanizado, assim, né, ele tinha uma simpatia pela vida, assim, eu acho que aquilo lá que era legal, cara. Aquele negócio dele, por exemplo, quando ele ia entrar em ação, ele corria pra uma cabine telefônica lá e ficava dentro Fazia dela, sabe? striptease. Tipo, aquilo lá era muito massa, cara. Onde todo mundo no desespero, ninguém notava Ninguém o cara. notava, entendeu? Pô, então não tem mais isso, entende? Aquilo lá era legal, sabe? Aquilo lá é, tipo, tu via assim o valor do super-homem. Não, sabe? o valor é o Flash que enfiava uma roupa inteira no anel e aquilo disparava e ele trocava com a roupa no ar. Aquilo sim era o valor de trocar a roupa. O Flash era massa. E ele nunca usou cueca por cima da calça. Já vemos que na mesa tem alguém com a implicância com a cueca por cima da calça. Tudo bem. Mas era legal, era legal. E daí essas histórias são mais, tipo, ele não tem um vilão definido, assim, né? Nessas duas histórias que eu achei mais interessantes, né? Que nem no Paz na Terra, o problema dele é com um problema comum, mundial, né? Que é a fome no mundo, né? Então isso aí que me pegou, né? Que daí ele se preocupou num momento em querer resolver esse problema. Não tinha um vilão atrás disso, né? Isso que eu achei mais interessante. E daí já no outro ali, no Grandes Astros ali, ele é uma história que ele está morrendo e então ele começa a fazer algumas coisas que ele não tinha feito até então, né? Então ele tem uma listinha de coisas que ele gostaria de fazer antes de... Desculpa te interromper, mas não é aquela história lá que tinha aqueles dois malucos que voltaram no tempo lá, Sim. que era aqueles trabalhos? É o Hércules e mais não sei quem lá, que eles desafiam ele num certo momento ali, né? Uhum. Que aquilo ali é bem interessante, aquela ali é bem interessante, mais pela uma parte que ele está enfrentando um vilão ali numa imediação de um metrô
E o metrô, ele fica impedido de continuar a viagem, né? Então ele fica lutando com o monstro e fica ouvindo a conversa lá dentro do metrô. Que daí ele fica ouvindo a questão do doutor falando com uma paciente que é suicida, e ele falando, não, calma que eu já vou chegar, calma que aconteceu um problema, eu já vou chegar, eu já vou chegar, eu já vou chegar. E nesse tempo ele tá ouvindo, tá lutando, e quando ele termina a luta, ele deixa a Lois Lane ali, né, no vácuo, né, depois da luta ali, e vai até a guria lá, até onde ela tava, e daí, no caso, ele aborda ela, ele aparece atrás dela, aborda ela e fala que ela é importante, que as coisas não são difíceis. Aquilo ali, tipo, eu achei um negócio fascinante do altruísmo dele, sabe? Dele ter a noção de tudo que tá acontecendo em volta dele. E ele fazer as coisas acontecerem, diferente do que aconteceu muitas vezes no cinema, né? Daí eu acho que isso aí que empobrece o herói, sabe? Eles diminuem alguns valores nos filmes? Que... De certo modo. que ali, por exemplo... Eles tentam humanizar, parece, né? Um pouco mais, mas ele, parece que piora, na verdade. É que você já tem ele, que nem o Alan falou, ele é super poderoso em tudo. Então, ele consegue ouvir tudo, ele consegue ver tudo, ele consegue pensar de uma forma... ele foi sendo bufado durante o tempo de uma forma inimaginável. No início ele era, ele é mais rápido que um trem, ele é mais rápido que uma bala, ele é mais... Ele saltava prédios. Ele saltava tão alto que passava um prédio, sabe? Só que agora não, agora ele corre mais que o Flash, né? Tipo, daí tu fica assim, poxa, o cara é onipresente, ele pode estar em qualquer lugar. Isso daí é uma das coisas que eu não curto muito na DC, é que você tem deuses, não super-heróis. São deuses. Porque na Marvel você tem heróis, e o herói é aquela luta para conseguir realizar aquelas coisas de herói, né? Tipo, eu quero ajudar, eu quero fazer o certo, eu tô tentando fazer o certo mesmo, errando. Mas um deus não, ele é perfeito. E na Marvel eles também têm uns problemas pessoais, tem o Peter Parker que é pobre, outro tem problema com álcool. Sim. Eles não são infalíveis. Não, longe disso. Eles são mais humanitários, né? Tipo, eles são bem isso aí. Daí assim, eu escolhi ele por essas duas histórias. Claro, tem outras ali, que tem o Reino da Manhã, né? Algumas outras histórias são muito boas, Brainiac também. Que é um arco bacana, só que daí eu peguei ele assim porque ele é um dos heróis mais antigos, lá desde 1930, né? Só que ele teve tanto altos e baixos que ele solo, assim, ele representa tanto, pelo menos essas duas assim, que eu li, assim, ficou tão impactante assim, que eu passei assim a gostar dele, sabe? Então é mais pela mudança de tu dizer assim, eu não gosto daquele personagem, mas quando chegou aquela história ali, cara, esse aí merece respeito. Mas é mais pelo que ele pode ser usado, como ele pode ser usado como história, sabe? É por isso que eu trouxe ele, porque eu prefiro outros, assim, tipo, que nem personagens bons do início ao fim, Sandman, né? Então não tem altos e baixos ali. O personagem é muito bom do início ao fim. Então, não tem o que se ressalte tanto lá, né? E daí outros personagens que passam por tantos problemas, né? Que eu acompanho há mais tempo também. Daí, então, eu acho que o Superman, eu acho que merece por isso, né? Isso aí. Bacana. E alguma coisa pra dizer sobre o vilão dele, assim? Não. Vilão dele é complicado. Porque... Que vilão bom dele... Vilão não é que seja bom, vilão que se lembra, né? Sim. O Lex Luthor, o Brainiac, o Darkseid. Eu acho que depende muito do arco. O Apocalipse... Sabe? Pelo arco, a morte do Superman, que lá ficou bacana, show de bola, né? Tu enfrenta o Apocalipse, ok. Né? Outros arcos ali que... Né? Então, depende muito como ele é usado, que nem eu já vi Lex Luthor muito bom, né? Representações muito boas, até nesse Grandes Astros ele é muito bem representado ali, muito bem escrito. Só que tem outros que, tipo, realmente, né? Ele é pastelão, né? Não, eu acho que ainda, na minha opinião, o melhor vilão do Super-Homem nem é do panteão dele. É o Coringa, naquela história da... Como é que era o nome? Injustice. Só que tem outra coisa, agora que tu trouxe esse ponto... Pegou no gancho. Não peguei nada, sai fora. Nessa do Injustice ali, a Lois Lane morre por uma ação do Coringa, né? Então o Superman fica piradão, né? Ele vira um vilão.
No Reino do Amanhã, acontece também, a Lois Lane morre através de uma ação do Coringa. O Coringa é o matador de Lois Lane. Ele é o matador de Lois Lane. E daí, dos outros heróis que o Superman, no caso, apadrinhava, mais ou menos, acabou matando o Coringa. Então isso faz com que ele se afastasse da vida heróica, né? Ele se afastou da humanidade. Né? Então, por longos anos ali, ele ficou afastado. Já em Injustice não. Ele foi efetivo, né? Mão de ferro, né? Ele virou uma ditadura, Ele né? virou um Vou ditador. ensinar os humanos a serem... Só que daí aí que eu acho que, por exemplo, no Reino do Amanhã é mais o que o Superman deveria ser do que em Injustice. A gente entende que o arco é outra coisa, separado, né? Mas seria bom que começasse no primeiro e terminasse lá no primeiro, né? Agora em Injustice tem, eu acho que tem uns 50 e poucos edições em quadrinho, Nossa, tem 2 tudo jogos. isso? É bastante. Eu só joguei o primeiro jogo lá, o segundo eu tô conheci a esperando o história pelo Steam jogo. entrar em promo, né? Porque tem o quadrinho, tem ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5. Daí então são vários. Então ele enfrenta até acho que se não me engano é o He-Man. No Injustice, sabe? Tipo, eles fazem tanta coisa ali no Injustice. Eu pensei que era os novos 51 que dava essa treta. Não, tipo, daí é só pipoca mesmo, né? Daí, então eu acho que é pela carga, assim, do que ele realmente representa, Reino do Amanhã, Grandes Astros e Paz na Terra. Isso aí é definitivo, cara. Paz na Terra, pelo jeito, realmente... Paz na Terra, cara, Paz na Terra faz tremer, velho. Deve Tem ser hora bem. que ele chega, então o problema dele lá é a fome no mundo, né? Então ele num dia, no ano, ele tenta resolver, né? Pelo menos acalmar a fome no mundo, né? Então ele vai em vários lugares. Tem lugar que as pessoas se escondem, tem lugar que as pessoas avançam sobre a comida, tem lugar que um ditador déspota, tipo, impede dele entregar comida, né? Que ele tem que deixar pra ele e ele repassar pro povo. E tem um lugar que ele chega que ali tu dá uma tremida porque, assim, ele entregou a comida, ele tem um gurizinho que no meio da multidão puxa a capa dele e fala assim, viu, você vai voltar amanhã? Cara, o problema é que nessa história tu diz que não tem um vilão, mas eu acho que o vilão é a humanidade. Aí é o como humanidade. cuidar da É a humanidade. vítima, mas também é o vilão, porque como nós gerimos as coisas, que acabam criando bolsões de pobreza e pessoas miseráveis, vivendo uma vida miserável, né? E cara, pô, dá uma tremidinha, dá um negocinho, dá uns Dá um ruim e dá um alegre de estar lendo aquela história, né? Porque que é também uma história pro muito cara... boa, cara. Sempre pro cara criar uma coisa assim, E tu não tem aquele vilão que destrói mundos, assim, ou que... eles deram um tempo, né? Pelo menos, né? Porque... É que é muito fácil tu inventar um vilão que possa explodir o planeta com um piscar de olhos pro Super-Homem. Não que seja fácil, mas tipo... o difícil é tu pegar um ser humano vê. e fazer ele chegar ao pé que tá o Super-Homem, que nem pegar bem um Lex Luthor e fazer o Super-Homem ficar de joelhos, né? É isso aí, quem quiser acompanhar essas histórias aí, a gente vai colocar na descrição os links para adquirir na Amazon. E agora eu vou falar sobre o meu super-herói favorito. Acho que até vocês vão dar risada na minha cara. Eu sempre gostei muito dos heróis orientais, porque parece que lá é mais uma história de superação. Eles começam fraquinhos, não tem poder, não tem nada, ou tem um poder fraco. E com o tempo eles vão crescendo, vão treinando, evoluindo, Vão aprendendo fazendo uma grind, técnica. né? Vão fazendo o quê? Grind no RPG, sabe? Ah, claro. Deve ter saído até aí, ó, a ideia. Foi mal. Foi mal. Pô, o que está acontecendo aqui? Não sei, vai treinar então pra saber. Então, o heróico escolhido oriental seria o Uzumaki Naruto. Meu Deus. O Naruto? Achei que tu gostava do cara. Boruto. Não. O Boruto é um bosta. Polêmica! Viu, mas a série terminou em Naruto e recomeçou em Boruto. Não, Como continuou. é que É a continuação. Anos depois, o Naruto já é velho e o filho dele continua. É a história do filho dele. Até eles brincam no episódio que tem o primeiro arco, que seria um filme do Naruto, e aí o Boruto fala, agora que a minha história começa. E aí agora tem histórias originais. Mas o Naruto já começou faz muito tempo, foi mais ou menos como o Goku, ele começou criancinha, e foi crescendo e você vai acompanhando a vida dele.
ele, nesse mundo do Naruto, é como se fosse o Japão medieval e ele é povoado por ninjas. Em vez de ter soldado, polícia, militares, você tem os ninjas. Então, os reis, as nações são protegidas por ninjas. E aí eles fazem trabalhos por dinheiro. Vão lá, protege o cara, um mercador que vai de uma cidade a outra. Mercenário, então. Mercenário. O Stallone já pegou essa ideia, hein? Mas é isso aí. Eles têm que treinar pra ficar forte e poder defender. Aí tem as guerras de uma nação com a outra, os ninjas de uma contra os ninjas de outra. E a história do Naruto é legal porque ele nasceu e os pais dele morreram. Então ele é um órfão, fudido, não tem nada. E todo mundo odeia ele. Qualquer lugar que ele vai, na escolinha, na rua, as pessoas xingam ele, tratam ele mal, jogam pedra. E ele nunca entende por quê. Aí pra chamar a atenção dos outros, ele só apronta, só faz merda. E começa a pichar as coisas, quebrar. Enfim, ele faz tudo pra tentar ter um pouco de atenção, né, de carinho. Aí no fim ele descobre que todo mundo odeia ele, porque no dia que ele nasceu, eles prenderam um demônio gigante dentro da barriga dele, um demônio raposa. E esse demônio destruiu a cidade, a vila na época, matou um monte de gente e tal. Tem muita gente que perdeu o ente querido por causa dessa raposa. Aí eles olham pra ele e lembram da raposa. Aí com o tempo ele vai aprendendo a controlar o chakra, que seria o ki no Dragon Ball. O chakra, o chakrinha. Lá não tem sem terra, todo mundo tem chakra. Cadê o Carlos Alberto com a risada dele? Não, ninguém tá mexendo com esse efeito especial. Temos que treinar mais pra ter esses efeitos aí. Pra colocar ele no... Mas ele vai crescendo, tu vai acompanhando a história dele, igual o Goku foi crescendo. Aí ele vai fazendo amizades e tal. Ele vai treinando, vai aprendendo poderes novos. E o objetivo da vida dele é ser o Hokage, que seria como se fosse o líder, o Kage. Hokage, velho. É japonês, É um nome esquisito. É tipo Mas o nome ele- do Pokémon, né? Mas Tudo esquisito. ele treina por conta própria? Ele tem um mestre lá? Eles têm como se fossem as escolas. Aí Sim. você treina na escola e depois você começa a ir pra campo. Eles formam times de 3 pessoas com um professor. Aí Mas tem esse... É escola de luta, assim, tipo. como se fosse escola de luta. Aprende matemática, aprende ninjutsu. Aprende os poderes, as A técnicas. matemática aplicada para nas Pra missões fazer e os- coisas, né? Sim. Eu me lembro de um problema matemático lá que o cara tinha que fazer uma armadilha lá com uma árvore, não sei o quê. Eles fazem cálculos para ver se você jogar uma shuriken, qual que é como é que é a tensão, resistência do vento, o Caralho. ângulo e não sei o que. É tudo voltado para isso. Escola é pra te transformar no melhor matador. Basicamente é isso. Aí eles têm várias técnicas, que seriam os jutsus. Os poderzinhos. Aí tem o genjutsu, que seria... É Genjutsu. Como? Genjutsu. Genjutsu. Então, Especialista. Eu fiz Alguém o tá básico de assistindo? japonês, então... É especialista aqui, cara. Especialista. Nossa, é pra tu ver o nível do pessoal aqui na mesa. Os entendidos. O cara foi fazer curso de japonês pra entender o que os caras estavam falando no desenho. Não, na verdade era pra poder jogar Pokémon. Então, a gente tem os tipos de jutsu. Tem o Genjutsu. o genjutsu, que seriam técnicas ilusórias. Por exemplo, você faz o cara começar a sonhar e alucinar que ele tá não sei aonde, que viu o amigo dele. Enquanto isso, o cara vai lá e mata. Pura Dorgas. Ou faz o cara revelar um segredo. São técnicas de enganação. Aí tem o taijutsu, que seriam artes marciais. Não tem nada de especial, de poderzinho nisso. Que seria o que a gente aprende na vida real. Eu quero abrir o 9º portão, então. Eu depois aprenderia. Sozinho. Igual, o Bruce Lee sabe taijutsu. Não, todo mundo sabe. Quer dizer, tipo, que sabe lutar, né? Só uma questão ali que ficou ali, passou meio despercebida, agora me liguei aqui de volta, é que a gente começou aqui quase que uma breve discussão sobre o assunto e deu encerrada, então, tipo, agora vou tornar ela de volta. Meta sua colher. Aquela... não vou deixar passar, não. Que, tipo, eu tava pedindo aqui, né, porque esse ninjutsu,
eu tava pedindo que a gente não sabe, tem que se informar. Então, ele é um estilo de luta criado apenas, tipo, será pros animes, pros live action, ou ele é um estilo de artes marciais realmente existe? Tu chega lá, ó, vem aqui, que aqui nessa escola... Você tá olhando pra mim. Você é o especialista. Você é o especialista. Eu só sei falar na mãe lá, Santorin desse. É que assim, bateu essa coisa, porque, tipo, eu também vi na procura, Eu né, acho pelo que meu deve ser, personagem. Eu acho que Ninjutsu, até onde eu sei, são técnicas ninjas, né? Sim. Desde aquele negocinho de tu andar pé por pé em MTV, né? Até outras Então são técnicas. técnicas Talvez seja uma reais, coisa tipo... específica, porque eu tava vendo uma vez um negócio do Kung Fu, por causa do Bruce Lee. Que daí o negócio. Bruce teve Lee. Dos comentaristas lá do documentário que falou que o Kung Fu, claro, tem um negócio, é específico da luta, mas é que depois foi denominado isso. Mas o Kung Fu seria qualquer coisa que tu aprende. Entendeu? Tu vai aprender o negócio, vai se tornar o pirocóptero lá do negócio. É um aprendizado do negócio. Daí talvez esse ninjutsu seja uma coisa mais específica, sabe? Porque daí, O ninjutsu é o estilo ninja, né? É por isso, isso então aí. é por isso que, tipo, eu nunca entendia E o porque estilo do samurai, treinar... como é que é? Tem um nome diferente, né? Tem um nome, mas agora tu me pegou. É alguma Samurai coisa com Tsu. do, eu acho, né? Tem um negócio... eu não sei. Sim, eles seguem o caminho do guerreiro. Tem um nome. E do Em sumo japonês, também. eu não lembro. O sumo daí é o Eu tô caminho mais próximo da... do sumô. Não, o caminho do sumo é McDonald's, me desculpa, cara. McDonald's, patrocina nós. É a segunda já, né? olha. É a segunda vez que vai no McDonald's. Eu acho que isso seria o ninjitsu, né? O nome dessa técnica, mas aí no desenho tem o ninjutsu. Aí já não é arte marcial, é poder mesmo. Por exemplo, tu conseguir cuspir uma bola de fogo ou dar um choque elétrico. É tipo aquele negocinho do Dragon Ball lá que eles ficavam tchu, 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 tchu. Que eles usam o Ki, aqui eles usam o chakra. Aí tem o É chakra que do tu tem fogo, da isso. terra. Você tem isso nas artes marciais, por exemplo, o Hadouken existe. Sim. O Ki. Mas não é tipo uma bola de fogo que sai da mão. Ah. Né? Não, é um negócio... Sem graça? O cara direciona o Ki dele pra poder dar golpes mais fortes. Por exemplo, tinha um maluco lá que ficava derrubando os outros levando a mão assim, mas era uma técnica meio que de hipnotismo, né? Eu vi um vídeo desse uma vez, né? Uma técnica charlatã? Tinha um velhinho, daí os caras se aproximavam dele, só mexia os braços. E os caras começavam a cair. Daí colocaram ele pra lutar com Eu vi outro cara. Cara, Ele levou um tundão. Não era um pastor? Não era um pastor. era. Não, isso daí Era um é velhinho outra japonês. coisa. Era a mesma técnica que da escola ali que o Steven Seagal usava. Sabe aquele negócio dos bracinhos assim? De fazer Não, aquele- cara, ele fazia o mesmo movimento do Hadouken. Ele fazia assim com a mão e os caras caíam. Os caras iam, daí o cara fazia, daí quando os caras chegavam perto, ele só fazia uns movimentinhos com os braços e os caras começavam a pular e se jogar. Colocaram ele lutar com um cara de verdade, mano. Fora Cara, da escola, né? Fora, foi da em escola, outro né? lugar, desafiaram ele. Cara, começou o negócio, o cara deu 2 socos nele e o velhinho começou a quicar de um lado pro outro. Ele gastou toda a energia dele, né? Foi o jeito de provar que essa Essas técnica... técnicas de O Jedi- taijutsu é System. melhor do que o ninjutsu. Essas técnicas no system. O taijutsu é porrada, né, cara? É. O ninjutsu é um estilo ninja, né? Porrada é bom. Porrada Genjutsu é tu finge que é tipo Illusion, né? 100% como é que é o nome daquele jogo lá? Skyrim. Ah, Esses seriam então os poderes que existem. Mas o legal mesmo do Naruto é a história de perseverança. Tipo, ele é um fudido, ele tá caminhando em busca do sonho dele. O jeito que ele trata da amizade. Até a maior parte da história é ele em busca do melhor amigo dele que deu as costas, virou um filho da puta e foi pro inimigo. Uhum. Amigo. Amigo. como é que é o nome do amigo dele? É Sasuke. Sasuke. Nossa. Sasuke. É Sá pros mais íntimos. Sazinha. Oi, oi. E os inimigos também são legais, porque eles não querem só derrotar todo mundo. Tem um, por exemplo, que quer viver pra sempre. Aí ele tenta buscar toda a técnica de ninjutsu disponível pra preservar o corpo. Orochimaru, né? É o Orochimaru. É. Pô,
Eu acho um desenho muito bacana e, cara, tem episódios assim que você fica emocionado, que morre os personagens, puta merda. Não, Aí cara, escorre aquela lágrima dele. Quando morre o Jiraiya foi foda. Não, spoiler! Se não sabem que ele morreu até agora, quando vocês começarem a ler hoje, quando chegar naquele ponto, vocês já vão ter esquecido, porque a história é grande pra É caramba. muito longa. Eu, pra ser sincero, não consegui acabar o anime. Eu peguei o mangá para ir mais rápido. Me too. Não teve jeito. Esse aí ele é um pouco menor que o One Piece ou é... One Piece não é elevado ao acabou. infinito, One Piece não né? acabou, tá? O episódio passou do 800 e pouco já, né? Cara, o problema do One Piece é que ele é elevado ao infinito, né? Exponente infinito. É tipo Doctor Who, não acaba mais. Não, mas pelo menos troca o Doctor Who, né? Agora tem uma mulher, agora. Mas essa série eu quero ver, esse pedaço eu quero ver. Que daí agora é uma mulher lá, que é a doutora. E, bom, aí os principais arcos que a gente tem seria o Naruto original, o Shippuden e depois o Boruto. O original ele é criança, é rapidinho e passa rápido, é igual o Dragon Ball. Tem o Dragon Ball criança que passa rápido. A não E ser aí que tu avança. veja os fillers, né? Aí vai 9 longas temporadas de fillers. Aí no original, o mais interessante seria o Exame Chunin, que eles vão avançar de grau e aí o Orochimaru aparece, mata, outro spoiler, mata o líder da vila. Aí depois eles buscam um novo líder. E aí o Shippuden, que é quando começa a ficar interessante, porque no começo tem uma facção criminosa, a Akatsuki, que ela tá pegando todas as pessoas que têm demônios dentro de si, que seriam os Jinchuriki, que seria o Naruto um deles, que ele tem a raposa de 9 caudas e tem outros demônios, outras pessoas que comandam. E aí no final sai a Quarta Guerra Mundial, aí eu não tenho como falar sem dar spoilers. A gente tá ainda na terceira, cara. Eles já estão na quarta. Não se preocupe com spoilers, porque quem chegar a ouvir até esse momento na coisa não vai estar muito preocupado com spoilers. E por fim, agora a gente tem o Boruto, que acabou a guerra. Quem será que ganhou? E agora continua a história com o filho dele, ele tá passando até hoje. Tá começando, na verdade. Mas seria isso aí. Agora, já falando de oriental, vamos passar agora a voz pro Fabiano, que ele também escolheu um herói da Terra do Sol Nascente. Tá nos Oriente. Não é Não é o herói do Naruto lá? Não cara? estamos na corrida, mas ele vai passar o bastão aqui, então eu vou prosseguir aqui. O bastão olímpico. Cara, o meu personagem que eu escolhi ali foi o Jiraiya. O grande ninja Jiraiya. Só explica quem é o Jiraiya, tá? Porque Jiraiya acabamos de mesmo, falar né? do Jiraiya do É, Naruto. o Jiraiya- Porque as pessoas não conhecem mais esse Jiraiya. Não. Conhece aquele Jiraiya do Naruto ali, Do ó. Naruto agora. Não, Essa- mas o... Geração deturbada. Geração Z. Não, assim, o meu Jiraiya que eu escolhi aqui, digamos que é da época ali dos Metal Hero. Tipo, Giban, essa galera ali, Do Power Tokusatsu, né? Rangers, tipo, Jaspion, essa Jaspion. galera ali com as armaduras de ferro, de lata, sei lá. Como é De que papelão. Os motoqueiros de capacete. Então, tipo, é esse tipo do meu Jiraiya, né? Que era, na verdade, a série era feita em live action, né? Então, eu, no caso, né, aprendi a gostar do Jiraiya já porque ele já era diferente, né, cara? Da época dele ali, mesmo quando eles fizeram, que nem tu falou, né? A questão dos orientais, né? Ele não foi muito bem pensado, né, esse personagem. Pois é, eu lembro quando eu era mais novo, o que a gente tinha era super-heróis ocidentais e era bem tosco, era estilo desenho da Liga da Justiça. Sim. Era um casinho, Sim, resolvia e acabava. Tipo... Ali eles tinham uma história. Só que o legal desses Metal Heroes aí, que eles tinham uma temporada, 50 e poucos episódios que dava um negócio ali, de vários, né? E era uma história que começava, tinha início, meio e fim. Era isso que era muito massa. O bom dos orientais, que é uma coisa que me chamou muita atenção, é exatamente isso. Você não tem uma coisa que é tipo Forever Young, tipo Marvel DC, que você tá com o Homem-Aranha com, sei lá, 50 anos e ainda é um garotinho pueril juvenil, né? O bom do japonês é que você tem uma história de crescimento, superação e término. E aí é o ponto. É que nem novela, como se fosse... Que Tem nem uma novela, história, tem uns episódios, mas vai se desenrolando um enredo até o final. tipo um filme, que nem um filme.
Só que, tipo, eu acho que, assim, ó, que nem no caso, o que aproximava a gente ali desse estilo de personagem ali, desse tipo de live action, é que, tipo, cara, é uma pessoa lá, eu acho que te passa aquela sensação um pouco maior, entendeu? Do perigo, entendeu? Ainda mais quando a gente assistiu, né? Tipo... Meu Deus, o cara tá Nossa. fazendo isso, cara! Assim, hoje, que nem eu disse, né? A Hoje gente vai estraga a infância, né? Porque agora, esses tempos, bateu aquela vontade de, não, eu tenho que ver Jasper. Chegou a ver as cordinhas? Aí quando, pá, cara, larguei o primeiro episódio, apareceu uma abertura e parece que já deu aquela... Aquela Eu brochada. lembrava diferente. Deu aquele down, assim, tipo, ei, Mas não tu acredito podia- que eu gostava disso. Mas você podia ver agora que eles estão regravando não, estão reutilizando o Jiraiya, né? Nem é mais o Jiraiya dessa série, é o novo sucessor, né? No Police Squad, eu acho que era o nome. Uma série de filmes e tal. Esquadrão Espacial, alguma coisa assim. Uhum. Ele tá... Que eles estão pegando vários personagens? Sim. Pô, que massa. Isso é massa. Eles Eles estão fazendo a Liga da Justiça do Tokusatsu. Opa, aí é massa. Porque o que eu vi mais, assim, que eu tinha comentado antes com o Fabiano em outro momento, foi do Kamen Rider. Kamen Rider é eterno, né? São outros heróis, que é outros... no Tem a caso, protagonistas. franquia, mas cada Mas é a franquia, temporada né? é um bicho diferente. Pô, aquilo lá. Então, baseado assim nessa tua, eu tenho uma pergunta pra vocês. Desse estilo ali, cara, qual que era o de vocês, assim, o personagem de vocês, assim, que vocês podem dizer? Eu acho que era esse. Pra mim. Pra fora. Kamen Rider. O original, não o RX. Não é só o Black? Só o Black. O Kamen Kamen Rider Rider. original. Ainda mais com aquele esqueminha do irmão dele lá, com a lavagem cerebral, lá, que virou o Shadow Moon. Daí eu gostava muito do Giban e do Jasper. Eu acho que esses dois aí... Qualquer um dos dois ali, eu acho que mais o Giban, que o Giban tipo, era mais... Ele era mais... no caso, ele era... Me passava a sensação que ele era mais contido na cidade, entendeu? Tipo, ele tinha o policial do futuro, não sei o quê. Daí o Jasper era massa porque tinha um negócio espacial, né? Que daí parecia bastante Star Wars, assim. Que ele, nossa, ele tá enfrentando uns monstros muito doidos, assim, sabe? Lá era massa. E os efeitos dele já eram um pouquinho mais avançados. Já era um negocinho mais trabalhado. Sim. E lá eu achei legal. O Jiraiya eu já não gostava tanto do Jiraiya, não sei porquê. Eu curto tanto que o meu carro tem o nome de Jiraiya. Só pra... Eu sou um pouco mais novo do que vocês. E eu lembro... como se não Seus tivesse velhos. internet, né? Não, aí na época Novinho. acho que eu não sei se não passava ou se era porque eu estudava de tarde. Aí não tinha TV a cabo, então o que eu vi nesse estilo mais ou menos já era Power Rangers, mas aí já acho que foge um pouco, já é meio ocidentalizado. Não, na verdade os próprios japoneses encaram o Tokusatsu e Super Sentai, desculpe, e Power Rangers como a mesma coisa. É só o rótulo diferente para importar. É a mesma coisa. Na verdade, é a mesma história, né? Então eu falo meu Ranger favorito? Fala. O verde e branco, né? Eu acho que ele é todos. Né? É o Tommy, tu diz? É o Tommy. Então, Você não quis o vermelho por quê? Não, todas as cores que o Tommy foi. Ele já foi vermelho, Ele só já pra foi avisar. vermelho. E, cara, um negócio massa dos Power Rangers é que tem nesses arcos novos dos quadrinhos dos Power Rangers, tem o personagem do Tommy lá, que é um negócio, fizeram um negocinho, uma historinha, um arco bem massa ali, cara. Que daí ele tá... É o personagem dele que praticamente vai rachar o universo ali, vai fazer um negócio bem massa. Se puderem ler os quadrinhos dos Power Rangers aí, desses últimos saiu, Então, leiam. seguindo aqui com o Jiraiya, assim, eu acho que o Jiraiya, claro, com certeza pra mim foi esse super-herói que, digamos que não era tão super-herói assim, né? Porque como o Alan mesmo já falou, era da cultura lá, eles tinham, da cultura japonesa no caso, eles traziam o cara, só que ele não era aquele cara fodão, entendeu? Tipo, que ia chegar, ia descer a lenha no inimigo dele e tava resolvida a parada do Ele dia. apanhava. Ele apanhava, tinha um pouco mais de Então, sofrimento, igual nós né? é verdade. Não, é igual porque a gente só apanha. Eu quero só fazer um adendo aqui, porque assim, ó, eu não sei se vocês chegam a lembrar da unidade especial de resgate Soul Brain.
que tinha o robozinho amarelinho lá. Puta merda, eu odeio esses negócios Que de você traz resgate. uma van. Eu É, acho sim. que sim, eu não tô... Tinha o robozinho amarelo que ele sempre tava uniformizado, né? Sempre, Os outros sempre. coleguinhas Os que daí se outros que transformavam. sim. Esse daí é um também que é um pouquinho mais atual e tal, que eu curtia também na época ali. Porque era o que era, parece, tipo, né, nessa época que a gente assim, era a gente meio que assistiu o que os pais gostavam, né? Porque o meu pai era apaixonado por Jaspion, Jiraiya, Giban. Então eu fui no embalo, né? Você vai no embalo porque seu pai tá assistindo, é bom você assiste também. É, porno chanchado também é bom, né? Os filmes secretos aí da... Então, Das 10 horas da noite, né? Cartão secreto que passava às 10. e aí, assim, a história dele, cara, que tipo, né, que chamava atenção, assim, é porque ele não foi assim, ele se tornou um super-herói, mas ele, na verdade, foi adotado, né, por um mestre lá, que a família dele tinha acabado de falecer num acidente, ele foi adotado também, né, parece até cópia ali do Naruto. Na verdade, eles copiaram Naruto. Levando em consideração o tempo. Até o nome do Jiraiya. Até o nome do Jiraiya. Eu acho que o Jiraiya aí no desenho era o mestre do... Mas vamos deixar quieto. Aí, assim, então ele foi adotado e tal, né, cara? Ele passou por um... Tipo, tinha o mestre lá, que era o pai dele, tinha o dojo lá, ensinava... Que tinha daí o Jaspion, o Jiraiya, no caso. Jaspion! Tinha o Jiraiya, tinha a Kei, que era a filha do mestre lá. E daí tinha um O par romântico aí dele, tinha... não era o par romântico dele, essa aqui? Não, a Kei era a irmã. É irmã, velho. Irmã dele. Não, incesto. pode Adotado, ser. né? Vai saber, né? Ele era Mas- Ah, tem mas esses eu acho que esquemas não, no porque ele Japão. Acho que não por causa da cultura, né? Não digo que era o par romântico. Por exemplo, eu lembro mais frescamente, sim, que é o Jaspion. Ele tinha a companhia dele que sim. sempre ajudava ele. Sim, sim. Não é que eles tinham uma relação, mas é o par Sim. romântico, né? Sim. Aquilo lá pra mim era uma babá eletrônica dele. É, acontecia mais, é que ela cuidava dele, se preocupava com ele tanto, assim, que, tipo, não é que... Você torcia pelo casal. Você torcia pra ele sempre salvar ela, pra ela sempre ajudar ele, sabe? Pra beijar logo, né? É. Mas quando eu falo de Jiraiya, eu Mas- lembro da ninja francesa. Ih, Cara, eu puxei essa, porque assim, tinha uma Xuxa na França, entre aspas, que ela apresentava programa de tokusatsu, coisa japonesa lá na França. E daí ela recebeu um convite pra fazer um papel de ninja francesa, da que Interpol. tal? É uma merda, né? Então, a Xuxa francesa fez uma ninja no programa lá, né? A nossa Xuxa fez o clipe do Fuscão Preto, né? Eu não sei, eu só sabia que ela bulinava crianças, mas nada mais. Então ela tem o clipe do Fuscão Preto com ela. É. E aí, assim, ele foi... Aí o Jiraiya ali, né? Teve essa adaptação ali na família e tal. Ele se torna, assim, né? Mestre ali por causa que daí, na verdade, ele... Tem tudo... Antes tem um processo ali que é tipo... O pai dele tem um amigo e tal, na história lá. Esse amigo se deixa... Se torna ambicioso, na verdade, né? Se torna ambicioso e daí tem uma lenda que tem uma tábua lá, um pergaminho, digamos assim, que ele guarda o segredo de Paco, né? Paco seria a entidade de outro planeta que tem uma Tem nave negócio espacial, cósmico, sim, tem. E aí ele, na verdade, ele recebe esse compromisso, essa responsabilidade através do pai dele, de manter, né, digamos, esse pergaminho escondido e tal, mas aí tem toda a trama ali que dá o desenrolar, que acabam atacando diretamente a família deles, a irmã dele é É que eles levada sabem num que desse... tá com ele. Tipo, Sim, guarda porque isso aqui escondido. É porque, na Ok. verdade, porque o inimigo era o amigo do pai dele, né, tanto que numa Eu dessas... sabia, então... Eu nunca lembro de ter visto essa cena, na verdade, né, fiquei sabendo através da pesquisa, que num ataque à casa deles, esse amigo do pai do Jiraiya acaba tirando a vida, na verdade, da mãe da mãe desse amigo dele, né? Não sei se pode estar, acho que tá um Caramba. pouco confuso,
Eu não acompanhei, então eu não associo o rosto às pessoas. Tipo, eu sei que tem assim, né? Daí essa lenda aí, né? Então, ele acaba se tornando ninja, na verdade, num desses ataques à casa dele, eles conseguem levar meio pergaminho, é tipo um pergaminho, uma tábua, assim, digamos, né? Então, eles acabam levando e também levam a irmã dele como refém. Então, na verdade, o mestre lá, o pai dele, está meio que impossibilitado por causa de um ferimento, e aí acaba que ele, ó, o negócio é o seguinte, pega aqui essa armadura, esse aqui, eu tenho esse aqui, tu pega, vai lá e traz a tua irmã de volta, entendeu? Então ele recebeu a espada olímpica, aí recebeu essa armadura e tal, e pegou e foi atrás, né? Aí consegue fazer o resgate, e é assim que Eu ele tenho uma acaba... pergunta só desse Jiraiya, mas ele foi para as Olimpíadas ou não? Ele não foi, mas eu acho que era. Porque Ele era pra ser mascote, talvez, do Japão, nas o nome Olimpíadas. dele foi tirado. Hum? Não, mascote eu queria que não, mas Não? ele foi... Mascote é o esse nome foi dado Pikachu, velho. Mas esse nome foi dado intencionalmente, tipo, né? Por causa das Olimpíadas de Seul, né? Que ia ter, e aí acabaram... Ele não foi. Esse Jiraiya olímpico aí acabou ficando aí, a espada também, a espada olímpica. Então, Uma espada ninja olímpica que não tem esporte olímpico com e que ela. mata Acho que apenas tem, com o golpes. Kendo. Kendo não é olímpico? Eu não sei. Acho que é. Tem esgrima. Ah, esgrima sim, de certeza. Mesmo assim. Tô confundindo então. E ela mata somente com golpes na diagonal, se eu não me engano. Você matar na Essa- horizontal, porque- o cara reveve. Não, porque tem um episódio onde que foi estabelecido que um personagem não morreu porque ele usou um golpe Vertical? vertical, digamos. Aí Tem que ser ele só não... um... tipo, eu não sei se é aqui, né? Mas enfim, o cara recebeu um golpe e não Um golpe morreu. ao contrário. Um golpe não matável. Aí foi isso que aconteceu, por isso que o cara não morreu. Pô, então chega acho que um pouco de herói oriental, vamos falar um pouco do herói ocidental. Por favor, diga que tem um herói ocidental aí, Santolini. Que pelo menos que não tem ligação com o Naruto, né? Defina herói ocidental. Bem, eu ia falar de dois heróis aqui, é bem rapidinho, porque eu ia falar de One Punch Man, né? Que é o... Porque pra mim ele é a crítica ao herói. Exatamente, porque é um cara que aparece super fodão, não tem ninguém que consiga bater com ele, e ele está super entediado. Ele só tinha interesse ali em dar uma tentada como herói, ele era um herói tipo, por hobby, e daí que ele descobriu que podia ganhar dinheiro, né, sendo herói, né, sendo um herói oficial. Então, tipo, ele tava correndo atrás de cota e não para salvar pessoas e tal. Eu curto muito isso porque sinceramente, eu não gosto de heróis. Eu acho heróis muito chatos, né? E, tipo, quando eu vi essa sátira ao herói, eu disse, poxa, esse cara é foda. Não porque ele é foda, mas porque ele é totalmente ao avesso a um herói normal. A preocupação dele é muito massa. Tudo, na verdade, Tudo que nele. ele faz ali, de repente, tipo, tem aquela apreensão na cena, e daí, eu tenho que ir no mercado. Hoje tem promoção. Hoje tem promoção, ele sai... Daí ele vaza, daí quem que ganha a fama? O King, né? Que é o cara que é S, nunca levantou um dedo na vida pra fazer coisa nenhuma, mas tudo que ele fazia, né, tudo que o Saitama fazia, acontecia do King estar ali no final e todo mundo dizer que era ele só tinha uma cara feia, né? Que dava... E, tipo assim, ele é tão samongo que quando ele fez a prova para ser herói, ele gabaritou na parte física, né? Obviamente, e quase rodou na parte escrita, né? E, tipo, engraçado que todo mundo chega e olha para ele, como qualquer outra pessoa, e diz, ele é um bosta. Mas só que daí eles dão de cara numa parede intransponível e leva a rasteira, né, do negócio. Tanto que eu lembro do Garou que trupicou no Saitama e se arrebentou inteiro, ficou sei lá quantos dias no meio de cama. Mas eu, na verdade, eu só queria citar mais uma coisa do Saitama e eu vou entrar no prato principal, né? O Saitama,
o Saitama, na verdade, ele sempre tá desanimado, sempre triste, porque chateado, porque ele chegou a um ponto, né, do treinamento dele que ele não precisa, tipo, ele não tem mais ninguém que bata ele. Eu até tenho uma teoria, porque nesse mundo tu tem uns monstros que, de tanto fazer determinadas coisas, acabam se tornando monstros. Tanto que o primeiro monstro que ele enfrenta antes de começar o treinamento era o Homem Caranguejo. É. E ele tinha se transformado porque ele comeu muito caranguejo. Né? Então, tipo, na minha teoria é que o Saitama treinou tanto e com tanta intensidade, pelo menos mental, assim, que ele estava se dedicando mesmo, que ele virou um monstro. Faz sentido. Faz sentido E mesmo. por causa disso, né, ele virou um monstro invencível. Mas isso é uma teoria bem massa. Tanto que ele ficou careca, ele não se Carequinha, modificou. o carequinha da Tal. capa branca. Modificou o corpo dele. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Não sei se tu ia fazer essa pergunta, se tu pensou numa pergunta assim. Mas se vocês fossem virar um monstro, vocês iriam um monstro do quê? Eu de dinheiro. Tanto que vocês... você faz tanto dinheiro, o que vocês mais fazem? Vocês Vai virar uma carteira vazia gigante. Cara, tá aí, ó. Não, poxa, o que eu faço? Vira um Jiraiya. Olha, não faço nem ideia do que responder. É o homem interrogação. Não viraria um nada. E você? Eu? Ah, velho, é perigoso, né? Ele vai virar o monstro perigoso. Cara. Então, seguindo O monstro da aba anônima. Poxa, eu nem vou continuar depois dessa. Não, mas vou sim. Eu, na verdade, eu vou sair um pouco do desenho, do anime, do gibi e do tokusatsu, né, do live action, e vou pro videogame. O herói, que não é herói, um anti-herói, na minha opinião, mais foda que eu já vi é o Naked Snake, da série Metal Gear. Ele inicia como um vilão no primeiro. Né? Tanto que ele é morto, ele aparece no segundo, você não entende porque ele volta de novo, daí ele morre. E daí você só vai entender a história desse vilão quando entra no Metal Gear Solid 3, que é quando aparece a primeira missão dele. Rapaz pueril, criado leite com pera. Esse é só para botar vocês numa ordem. A série Metal Gear entra no mundo real, entre aspas, né, com fatos reais e tal, puxados para uma parte mais romantizada, né, mais científica, mais sci-fi. Ele estava durante a Guerra Fria, na primeira missão dele. Qual é a missão dele? Infiltrar, recuperar um cientista e se livrar da arma nuclear que os russos tinham adquirido. E ele estava recebendo ajuda da Boss, que era a mulher que criou ele, né, meio que, entre aspas, criou, meio que era mãe, amante, junto com ele desenvolveram o Sikici, que é um tipo de luta que envolve 21 artes marciais diferentes. Tipo Krav Maga. Não, Krav Maga faz uma parte dentro disso. Parte. Cara, Krav Maga é perigoso, mano. Não, cara, pra ter uma ideia, ele tem movimentos de judô, jiu-jitsu, aikido, taekwondo, muay thai, karatê, boxing, kali, taijutsu, intonjutsu, kaijutsu, shinobiri, boriaco, não, genjutsu não, shinon, shouho, seiren, kenjutsu, é verdade? Não, kenjutsu. Kenjutsu, não é Kenjutsu. Kenjutsu é arte de armas brancas. Rensoujutsu, Bachutsu, ele tem alto nível de pilotagem, ele é nível expert em armas táticas, né, que é o nível mais alto dos militares. Cara, tipo, isso é todas as artes que fizeram parte do Sikici, né, que é uma arte muito foda. Logicamente só... é verdade esse... Sikici são artes, close quartz combat, são as artes marciais dos exércitos. Só que o Sikici da série Metal Gear foi criada por um dos criadores lá, que juntou várias artes marciais e criou. Nas horas de luta ou nas CGs, né? Uhum. Tu vê bem isso. Ah, legal. E o que acontece? Ele é traído pela Big Boss, que entrega uma arma nuclear pro russo lá e deixa ele pra morrer. Em menos de uma semana ele volta, né,
pelo squad chamado Fox, e ele tem que matar o esquadrão novo da Boss, que são chamados dos Cobra Unit, que são todos uns caras meio com poder meio paranormal. Tem um cara que é imortal lá, tem uma ideia, que faz fotossíntese. Eu joguei um deles, eu acho que é o 5, que ele tá no hospital. Hospital 5, sim Que ele tá e todo no não. hospital, ele tá todo Sim, cagado no não. hospital, e daí quando ele tá saindo do hospital, lá aparece um cara flamejante. Sim. Eu parei ali. Cara, tem explicação. Eu parei ali, não rolou mais. Tentava fazer uma coisa, morria. Tentava fazer outra coisa, morria. É que assim, ó, qual que é a moral da série? Ele tem uma parte, entre aspas, paranormal que não é paranormal. Tu tem ali a parte de habilidades mentais que os russos desenvolviam, os americanos também, né? Você tem toda aquela parte assim biológica, por exemplo, tem nanomáquinas dentro da série. Você tem, por exemplo, esse cara, ele tem parasitas, por isso que ele faz fotossíntese e tudo esses negócios, tanto que Pô, ele faz fotossíntese mesmo. Faz. Eu pensei que era piada. não é. Tipo, ele tem uma palhaçada lá com a floresta, que a floresta meio que ajuda ele, meio que encobre ele. O cara é o The End, o nome dele. Então, ele é um sniper. Opa. E daí, assim, ele vence toda a Cobra Unit e chega no final para enfrentar a mulher que ele ama. E ela induziu a ele a matar ela. E você não entende por que ela tá torcendo para que ele mate ela. E ele até mata um protótipo de Metal Gear, que era um tanque gigantesco com um lançador orbital de foguetes. Ele queriam lançar foguetes atômicos nos Estados Unidos com fontes num equipamento móvel, né, para não ser localizado e bombardeado. Né. E daí quando ele descobre, e eu vou estar spoilando porque não tem como explicar melhor a vida dele, ele descobre que ela era uma agente infiltrada pelos russos e o idiota do contato russo dela disparou uma ogiva nuclear em solo russo e ela morreu para encobrir isso. E logicamente o cara, o Naked Snake, quando mata ela, né, ele é chamado de Big Boss, porque ela era a boss, né? Então, como ele matou ela, ele é o Big Boss. E quando ele descobriu isso, cara, ele vazou do governo dos Estados Unidos e fundou, tipo, vamos dizer assim, uns Illuminati para seguir as ideologias da Boss, que era um mundo em paz. Só que, obviamente, os seres humanos não conseguem interpretar, ter uma única visão. Então, teve uma ruptura lá, porque ele tinha uma crença de quais eram o ideal da Boss, e o cara que era meio que o líder também separou. Então ele seguiu o próprio caminho. Tanto que ele foi capturado pela Fox Unit nova e foi torturado para descobrir onde que estava o dinheiro, né? Que eles tinham um fundo próprio de dinheiro. Pila, isso aí. Que eles queriam para injetar faz guerra pra quê? nos Illuminati Pila, lá mano, deles. pila. Tá em E daí- crise e faz guerra. Então, o que aconteceu nesse arco, né, nesse outro jogo? Né, que ele descobriu que ele pode ser um líder. Ele liderou. Em qual deles? É um jogo do PSP, agora me fugiu o nome. É o... Pá, eu esqueci o nome. Falha a mim. Mas o nome vai aparecer ali embaixo. Vai aparecer, Tá? em algum momento vai aparecer o nomezinho do negócio. Então, ele descobriu, né, qual que era a moral, conseguiu vencer e ele descobriu que ele podia ser um líder. Daí começa o próximo jogo, que é o Peace Walker, que eu acho que é o melhor da série Metal Gear, que ele cria um exército de mercenários. Mas esses aí ainda são com o mano lá, o Hideo Kojima, coordenando a parada, né? Todos os Metal Gear que saíram até hoje são com ele coordenando. Até o 5 ali também? Sim, Eu o pensei 5 que foi não. aquele aborto porque ele foi meio que enxotado. Né? Ah, tá. Eu pensei que aquilo ali já, eu pensei que ele começou, mas daí já tiraram ele, daí fizeram a partir dali, mas fizeram todo estranho daí. Não, ficou estranho porque o cara praticamente foi ejetado. Ah, tá. Tanto que tinha uma parte extra que ia explicar o que aconteceu com o robô gigante e simplesmente ele sumiu. Né? E tipo assim, uma arma de destruição em massa simplesmente some. Né? E como todos os outros Metal Gear, tinha uma resolução, ali não teve. Nada, não foi explicado. Não.
se tu olhar no YouTube, você tem rabiscos e storyboards contando ali aquele momento. É que daí eu lembro que daí, quando deu a treta ali, que daí ele saiu e fez um estúdio pra ele, né? Fez aquele estúdio agora, não é o nome. Eu acho que é Kojima Studio. Né? Eu acho que é o Mas não, ele tinha um estúdio meio à parte, só que a Konami meio que comeu. Sim. Daí ele saiu e fez aquele lá que tem tipo uma caveira com um capacete. Que daí agora ele tá fazendo o jogo, tipo, um jogo definitivo pra ele, né? Lá, Death Stranding, né? Uma coisa assim. Death Stranding. Daí... Mas só arrematando rapidinho ali, né? Porque também o pessoal já deve estar de saco cheio de ouvir isso daí por 50 e poucos minutos, né? Quem chegou até aqui, meu amigo, quem chegou até aqui tem sorteio. Daí o que acontece? Ele se envolve numa briga entre Estados Unidos e Rússia durante a Guerra Fria pela Nicarágua. Nicarágua? Porque era um país sem exército. Então, tipo, eles meio que na história contrataram os Mercenários Sem Fronteira, que é o nome francês do coisa. E daí ele começa a lutar, cara. E tipo assim, ele já tinha vencido o Nihog, que é do Metal Gear Solid 3, o protótipo Metal Gear. Ele venceu um outro Metal Gear controlado por uma mulher paranormal. No aquele que eu falei que ele aprendeu a ser um líder, né? No Peace Walker ele enfrenta 3 protótipos e daí o Metal Gear final que ele usava uma simulação de IA da boss. Cara, tanto que tu vê assim o desespero dele quando ele começa a conversar com o computador simulando a IA da boss. Ele fica desesperado. Porque imagina, encontrar a mulher morta que ele amava. E tem umas noias, cara. Tipo, parece episódio do... Como é que é aquela série Netflix? Black Mirror. Black Mirror. Cara, Black Mirror é branco comparado com a história do Metal Gear. É tão convoluto aquela época. Que o Kojima ele tem esse negócio, mas que assim, é bem cinematográfico. Sim. Metal Gear. Não, ele estudou pra... Porque ele a princípio, a idealização da carreira do Kojima era pra ser cinema. Sim. Só que daí não sei o que deu lá. Ele fez faculdade até. Tipo, não sei o que deu porque o pessoal, eu vi alguns relatos, meio vai saber, né? Tu não sabe, né? Alguns relatos, algumas pessoas trabalhando com ele no início da carreira dele falaram que ele era escrotão, velho. Eu acredito, na verdade, que ele deve ser escroto até hoje, apesar de ser fã do trabalho dele. Porque todo mundo que é meio que famoso e tal, e que queria é um pouco temperamental. Né? Daí não sei o que deu lá na questão do cinema, daí ele partiu para os jogos, que daí ele podia ter o controle exato de tudo, sabe? Daí que foi pros jogos. Deu, cara, pensa num maluco desse aí fazendo filme. Tipo, aquele negócio em blockbuster e tal, colocando nas... Eu acho que todo mundo forte, tipo, o Super Mario lá disse que era um inferno trabalhar nesse filme. Mas só retomando ali para terminar, ele enfrentou tudo isso e ainda enfrentou o próprio Metal Gear que foi desenvolvido, baseado nos protótipos que ele enfrentou. Então, tipo, só nesse jogo ele enfrentou 5. Né? Fora que daí ele ainda teve, como nem o Zé falou, né, o Metal Gear Solid 5, né, que ele foi salvar algumas pessoas que fizeram parte do grupo dele. E quando ele retornou, na verdade o Shoff na verdade seria a sombra do Fox, né, fazendo os trabalhos mais sujos que nem o Fox fazia. E eles destruíram toda a plataforma. Fizeram um ataque fudido e o cara ficou, eu acho que apagado entre 8 e 10 anos. E daí eu não vou contar essa parte do 5 porque é um puta spoiler. Joguem. O jogo, ele é chatinho, mas tipo, o término nele, principalmente se tu acompanhar o resto da história que faltou no YouTube, é fantástico. Só pulando um pouco mais pra frente, né? Ele volta à vida em Metal Gear, no Metal Gear 4. E nele, ele desfecha o negócio e ele morre pela terceira vez. Ou quarta, eu já perdi as contas. É o Goku. É o Goku. Morreu. Ele voltou. Ele junta as esferas e volta.
Porque, na verdade, ele só foi morto pelo clone dele, que era o Solid Snake, porque ele tinha dentro do corpo dele um vírus chamado FoxDie, que atacava pessoas com DNA específico. Por isso que ele morreu. Senão ele não teria morrido, ele teria matado, né, o Solid Snake. Mas daí ele volta e conta toda a história de como o Solid Snake, que ele derrubou graças a esse golpe de morte, né? Ele conseguiu derrubar esse Illuminati e libertar o mundo. Cara, o cara, ele enfrentou exércitos sozinhos, cara. Ele perdeu a mulher da vida dele. Ele teve que matar ela ainda. E foi morto por clones dele. Então, tipo assim, ele teve que enfrentar tecnologia, sem tecnologia, inimigos incríveis. Então eu acho assim que, na verdade, esse aí é o meu principal, meu anti-herói favorito. Então, agora que a gente já apresentou nossos heróis, nós agradecemos quem aguentou 1 hora aqui conosco, ouvindo as nossas histórias. A gente vai deixar aqui na descrição os links para encontrar mais sobre os animes, os HQs, os jogos. E a gente pede que, se você gostou do nosso podcast, que você pode assinar ele no iTunes, no Spotify e em outras mídias, e você encontra todos os links aqui no nosso site. É isso aí, então, muito obrigado, um grande abraço. Até logo. Pessoal. Até mais, pessoal.